que é Kibe Body Type? Oi, eu sou a Dila Ribeiro, sou consultora de imagem formada pelo Chique da Renata Mendes. Hoje eu vim aqui explicar para vocês o que é o famoso Kibe Body Type. Kibe Body Type nada mais é do que uma teoria criada por um americano, David Kibe. Ele resolveu dividir a estrutura de cada mulher em 13 partes. Desde as mais alongadas, mais afiadas, até as mais fortes, as mais equilibradas, até as menorzinhas e mais delicadas. Essa guia, ela avalia a estrutura óssea, a massa corporal. Existe as dramática suave, as clássicas suaves, clássica dramática, natural suave, natural extravagante, gamine suave, gamine extravagante, romântica teatral. Então são esses 13 tipos de corpos. As dramáticas, elas são mais alongadas. Pensa na Gisele Bündchen, ela é alongada, ela é alta, né? Geralmente são mulheres altas. Os ossos mais afiados, dá pra ver os ossos mais pontudos mesmo ali no ombro, no cotovelo, a mandíbula, a linha da mandíbula é mais marcada. Então, dá pra ver mais afiamento e alongamento nelas, né? Nessa teoria, ensina a gente a repetir o que já existe em nós, né? Porque a harmonia é repetição. As dramáticas suaves, elas geralmente são também altas, assim como a dramática, têm essas marcações, né, mais fortes, evidentes, porém elas são mais voluptuosas, elas têm mais cintura, têm mais maciez, né? Então, geralmente, é aquele mulherão, sabe aquela mulher alta, corpuda? Geralmente são as dramáticas suaves, tem aquele corpo, mais aquele corpão mesmo. A natural, elas são fortes. Jennifer Aniston, dá pra ver uma certa força nela, né? Ela é um pouco forte, mais larga, geralmente elas são mais largas. Geralmente elas não têm muita cintura, porém, não é uma regra, né? O rosto forte também, geralmente um pouquinho mais quadrado. As naturais suaves, assim como as naturais, elas também têm essa estrutura forte, geralmente os ombros mais largos, chanfrados, só que elas têm mais maciez, elas geralmente têm mais cintura e tem mais maciez ali no seu corpo. Pensa na Demi Lovato, ela é uma natural suave. As naturais extravagantes, elas são mais alongadas, têm essa estrutura forte, o ombro largo, porém elas são alongadas, elas geralmente são altas. Muita gente confunde a natural extravagante com as dramáticas por conta desse alongamento, né? Porém, dá para diferenciar porque as naturais extravagantes, elas são mais angular, você vê mais ângulos nela, ao contrário da dramática, que é mais afiamento mesmo, linhas mais retas, né? As clássicas, geralmente elas são equilibradas, elas estão ali no meio termo, são equilibradas, não dá para ver nada demais sobressair nelas. Então elas são geralmente mulheres medianas, de tamanho mediano. E as clássicas suaves também são medianas, porém tem um pouquinho mais de maciez, né? Pensa ali na Dakota, ela é uma clássica suave. Então ela tem um pouquinho mais de maciez, linhas mais arredondadas no seu corpo. E tem as clássica dramática, que elas são um pouco mais alongadas, tem essa estrutura ali mediana, porém um pouco mais alongada, dá pra ver mais alongamento nelas. Existem as gamines. As gamines são aquelas menininhas. Gamine em francês significa garota. Então, elas geralmente são mais menininha mesmo. Sabe aquela mulher que você fala, meu Deus, nunca envelhece? Essa pessoa nunca envelhece. Parece que não, sempre tem um jeitinho de menininha. Elas são mais encurtadas, as gamines, elas têm um pouquinho de estrutura no corpo, porém com delicadeza. Elas são bem pequenas. E as gamines suaves, elas são também pequenas, encurtadas, geralmente, só que tem mais maciez, né? Pode ter o rosto mais arredondado, o olho mais arredondado, e tem um pouquinho mais de maciez no seu corpo, misturado com estrutura. Elas são heterogêneas, não são homogêneas quanto as clássicas, que é tudo misturado. Dá pra ver tanto a essência masculina quanto a essência feminina nelas de forma ali separadamente, sabe? Essência não é ser masculino ou feminino, essência feminina e essência masculina. As essências existem em tudo, tanto nos objetos quanto na gente, né? Então, existe também as gamines extravagantes.
As gaminis extravagantes também, geralmente tem esse aspecto de menininha, porém elas são um pouquinho mais alongadas, pode ser um pouquinho mais alongadas, né, ali, o braço, tudo, e tem uma estrutura um pouquinho mais reta, né. Audrey Hepburn, ela era uma gamina extravagante, dá pra ver, ela tem aquela estrutura de menininha, aquele rostinho mais quadrado, tem a estrutura mais retinha, né? E ela é um pouquinho mais alongada. Porém, as gaminis extravagantes também pode ter um aspecto mais extravagante, como diz o nome, né? Um pouquinho mais exótico, como a Lady Gaga, por exemplo, né? Aquele rostinho mais exótico, mais diferente, um pouquinho mais alongado também, né? Então, a Lady Gaga também é uma gamine extravagante. Ela não tem tanto esse alongamento, mas ela tem um pouquinho mais de força. As gamines extravagantes, elas têm um pouquinho mais de estrutura muscular dentro da pequenez dela, né? E existem as românticas. As românticas também geralmente são mulheres pequenas, porém, pensa na Mary Moron. Ela é arredondada, ela é toda arredondada, ela tem linhas arredondadas no seu corpo. Tinha, né? Linhas arredondadas no seu corpo. Cintura, geralmente aquela mulher ampulheta, sabe? Cinturinha bem fina, tem os quadris bem arredondados ali, a área do busto, tudo nela é bem arredondado. Os ossos geralmente é mais arredondado também, os olhos. Então, as românticas geralmente são dessa forma. As românticas teatrais, elas também têm linhas arredondadas, tem esse corpo mais voluptuoso, cintura fina, quadril mais arredondado, porém elas têm um pouco mais de estrutura óssea, né? Dá pra ver com nitidez ali na estrutura óssea delas. É um pouco mais alongada essa parte de cima, tem essa diferença. Então é isso, um pouco do que eu sei sobre Kibe Body Type. Se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo e comente aqui se vocês querem mais assuntos sobre isso, se vocês gostaram. Ative o sininho, comente aqui o que vocês acharam desse vídeo e tchau, tchau, até mais!